Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço de pós-graduação em Nutrologia. Eu sou o professor Walter Tahan e eu gostaria de conversar durante alguns breves minutos com vocês para que possa auxiliar você na sua decisão de fazer ou não o curso. E nós desejamos que você faça o curso, né? E vou estender, algumas razões pelas quais você deveria realmente fazer o curso conosco. Eu vou me apresentar, como eu falei, meu nome é Walter Tahan. Eu sou professor e coordenador do curso de ensino à distância, também em forma presencial. E vou falar um pouquinho da minha formação para que vocês possam conhecer. Eu sou médico pediatra, milito já em pediatria há mais de 30 anos, há 38 anos para ser mais preciso. Sou especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e tenho um doutorado em Ciência dos Alimentos pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e milito na área acadêmica já há quase 15 anos. Já estou aposentado do Ministério da Saúde, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal, onde eu exerci diversos cargos de direção e assessoramento diretamente ligado ao secretário de Saúde. Quando a gente vai falar sobre um curso de pós-graduação, seja graduação ou pós-graduação, qualquer curso que a gente venha fazer, um dos tópicos mais importantes é saber por que a gente vai fazer e por que vocês devem fazer o curso conosco. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e talvez seja o mais importante nesse processo, seria contar com um grupo altamente qualificado, né, de mestres e doutores. Isso pode parecer que não seja muita importância, mas a gente considera como fundamental. Por quê? Porque você vai ter certeza de ter uma informação o mais atualizada possível, com pessoas que continuam estudando. E eu queria acrescentar um outro detalhe, é que o nosso grupo docente, ele não é simplesmente um grupo afeito à questão acadêmica. São pessoas que, na verdade, vão agregar também boa parte da sua experiência clínica. Então, são pessoas que exercem a sua atividade e, ao mesmo tempo, ela consegue também produzir trabalhos e militar dentro da área acadêmica em universidades bastante conceituadas aqui no estado do Rio de Janeiro e até fora dele. Falando especificamente da especialidade, então, da nutrologia, ela é uma especialidade de clínica médica ou da área pediátrica, que é o meu caso, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e ela diagnostica, previne e trata os distúrbios nutricionais. Então, por que estudar nutrologia? Hoje, nós temos um avanço muito grande das chamadas doenças crônicas não transmissíveis e é fundamental que a gente consiga agregar esse conhecimento também dentro da área que a gente atua. Eu tenho vários alunos, de cursos anteriores e cursos, inclusive o curso presencial, que são pessoas que ou pretendem mudar de especialidade, passar a exercer nutrologia, ou vários deles pretendem agregar o conhecimento, né, na área de nutrologia à especialidade que eles já exercem. Então isso é muito comum na área pediátrica, ginecologistas, endocrinologistas, e tenho sim anestesiologistas que pretendem mudar às vezes, pretendem abrir um consultório e pretendem se dedicar à área de nutrologia. Então nós temos hoje, um estudo muito aprofundado, né, e todo dia nós vemos, notícias no jornal, reportagens na televisão, relação, por exemplo, câncer com alimentação. Então é importante que a gente, nesse dia a dia, a gente saiba dar uma orientação adequada para o seu paciente, porque ele vai perguntar a você sobre isso. E a gente tem muitos componentes hoje, a gente sabe que como causas de câncer, que existe uma relação entre alimentação e desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então é importante que a gente conheça isso. Ainda dentro dessa orientação, por exemplo, prevenção de doença cardiovascular, obesidade, que hoje a gente sabe que é uma pandemia mundial e o Brasil caminha em passos largos, né, com sua população passando já de sobrepeso e obesidade, com quase mais de 50% da nossa população nessa condição.
e o número de casos de diabetes também que vem aumentando no mundo, e boa parte deles, muitos deles relacionados à questão também do próprio ganho de peso da nossa população. Quais são as áreas, então, que você poderia, quer dizer, a atuação do nutrólogo hoje em relação praticamente a todas as especialidades? Mas nós teríamos, por exemplo, pacientes desnutridos, pacientes com síndrome de má absorção, então patologias, né, da área gastrointestinal, erros inatos do metabolismo, que é uma área bastante específica, obesidade, como eu falei, transtornos alimentares, que a gente normalmente acaba entrando, né, porque o paciente apresenta desnutrições de um modo geral bastante graves, no caso da anorexia, embora o tratamento basicamente a gente saiba que ele seja na área psiquiátrica. A parte física, né, desses pacientes, normalmente, o nutrólogo ele é bastante solicitado. Pacientes diabéticos, nefropatas, hepatopatas, cardiopatas, quer dizer, que orientação se deve dar para esse tipo de paciente? Distúrbios de micronutrientes cada vez estão sendo mais estudados, aquilo que a gente chama de fome oculta. São pacientes que não apresentam quadro clínico exuberante, mas têm carências de determinados nutrientes, principalmente minerais. E a terapia nutricional, que já é a área mais de enteral e parenteral, é o paciente crítico, é o grande queimado, que precisa, na verdade, de um suporte hospitalar. E entre esses suportes também, a gente não pode esquecer a questão do suporte nutricional, que vai ser decisivo para esse paciente conseguir, às vezes, sobreviver às vezes, de uma cirurgia, e com isso ele conseguir uma sobrevida dentro mesmo de um quadro de bastante gravidade. O foco do curso, basicamente, ele é muito mais para a área de nutrição clínica, para a parte ambulatorial, do que, na verdade, para a área hospitalar. Embora a gente vá ter, durante o transcorrer do curso, bases, né, da participação do nutrólogo na parte de enteral e parenteral. Uma coisa que vocês devem perceber, né, com bastante frequência é o número de informações que saem sobre questões nutricionais. E hoje, em publicações científicas, né, a gente tem quase 1 milhão de artigos, né, de estudos feitos anualmente em revistas especializadas sobre nutrição. Então, muita coisa sai, muita coisa no dia seguinte a informação já é completamente diferente. Então, é bastante difícil a gente estabelecer relações de causa e efeito dentro da área nutricional. E isso é um desafio para todos nós. Então, as melhores evidências que nós temos em relação às orientações que nós podemos dar são fundamentalmente aquelas baseadas em dados epidemiológicos. Então, são alimentações, como a gente fala, por exemplo, da alimentação da dieta mediterrânea e outros tipos de dieta também. Isso faz com que cada vez mais a gente tenha que se aprimorar nesse conhecimento para poder fornecer a melhor informação para esse nosso paciente e a melhor abordagem também que a gente vai dar a ele. Falando especificamente, então, no transcorrer do nosso curso, essa pós-graduação de nutrologia, ela tem o que a gente chama de que seria um ciclo básico inicial, que nós teríamos algumas disciplinas que seriam a bases da nutrologia, que são citadas a questão de alguns conceitos fundamentais para a gente que possa entender, e que normalmente nós não temos isso durante a nossa graduação em medicina. Então, nós falamos do conceito de biodisponibilidade, a questão da discussão do que significa uma pirâmide nutricional, aquelas recomendações nutricionais de quantidade de nutrientes, e a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Nós temos também uma outra disciplina que são os tópicos em nutrologia. Nesses tópicos em nutrologia, nós tocamos em vários assuntos também relacionados à parte de abordagem de pacientes também, de avaliação metabólica, então estudo do metabolismo, produção energética, interações entre medicamentos e nutrientes, coisas que na verdade vão ser muito importantes para nós no dia a dia. Um outro tópico também importante, né, que nós temos numa disciplina são os tópicos de segurança alimentar e nutricional, que envolvem informações, por exemplo, sobre alimentos transgênicos, discussão sobre se é bom, se é ruim, isso ainda é uma polêmica, nós vamos poder ver os pontos de vista relacionados a isso. A questão, por exemplo, o uso de adoçantes, corantes, o que a indústria alimentícia normalmente utiliza e como é que a gente normalmente vai
transitar dentro dessa área em termos de informação. E nós temos uma outra disciplina também, que isso é obrigatório em qualquer curso de pós-graduação, que é a metodologia da pesquisa, voltada muito também, quer dizer, nós não estamos formando pesquisadores, mas clínicos, mas voltados para como proceder em relação principalmente ao seu trabalho de conclusão de curso. No ciclo clínico, a sequência do nosso curso, nós temos então as partes todas de nutrologia divididas em capítulos que podem ser acessados, quer dizer, de forma independente, porque os assuntos são independentes. Então nós temos, por exemplo, capítulos sobre obesidade, que nós vamos tocar sobre obesidade no adulto, obesidade infantil, a questão do acompanhamento do paciente em cirurgia bariátrica. Nós temos outro tópico que seriam as doenças nutricionais, doenças carenciais, então deficiências específicas como escorbuto, raquitismo e outras. E aí a gente vai tocar na questão da fome oculta, que é essa deficiência subclínica, que nós temos que estar muito atentos, porque não é o paciente que vai ter escorbuto, é o paciente que, na verdade, vai apresentar uma deficiência sem que tenha manifestação clínica exuberante. E se nós não tivermos um olhar atento, esse paciente nunca vai ter seu diagnóstico feito. Nós temos também a parte das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que envolve principalmente a questão do diabetes, síndrome metabólica. Outro tópico que nós temos também dentro dessa parte de nutrologia clínica seriam os alimentos funcionais, o uso de antioxidantes, a nutrição também nos diversos ciclos de vida, então nutrição da criança, nutrição da mulher, nutrição do idoso, são coisas completamente diferentes. Se a gente for pensar, a própria mulher, né, ela dependendo do ciclo de vida, a mulher na idade adulta é uma coisa, a mulher gestante é outra coisa, a mulher que está amamentando ela precisa de outro tipo de cuidado. Ainda dentro também de um tópico bastante importante que nós incluímos, que foi a suplementação também para praticantes de atividade física. Isso é uma solicitação muito grande, né, que nós vemos em consultórios, pessoas que praticam atividade física e querem saber que tipo de produto podem usar ou não. Nós vamos discutir exatamente muita coisa sobre isso. As bases da nutrição interal e parenteral, como eu falei, que nós vamos ter um tópico sobre isso, embora não seja o foco principal do curso. E nós finalizamos, então, exatamente na parte, focando mais ao término do curso, com um trabalho de conclusão de curso, né, de orientação sobre algum tema relacionado ao nosso curso e que tenha a ver e que possa acrescentar alguma coisa a esse conhecimento. Portanto, o que eu gostaria, né, de enfaticamente, quer dizer, conversar com vocês, seria no sentido de que teremos muito prazer de que você venha participar do nosso curso e qualquer dúvida que porventura haja, nós gostaríamos de esclarecer e espero ver vocês algum dia em nosso curso cursando aqui conosco e que vai nos dar muito prazer em relação a isso, tá? Muito obrigado e até uma próxima vez.